Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, do Grupo Espírita Irmão Áureo. Sob nossa análise, o capítulo 12, versículo 8 do livro de Mateus, que diz: "Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado." As palavras e expressões destacadas do versículo são Filho do Homem e Senhor do sábado. Hoje, nós fechamos a passagem cujo estudo iniciamos há algumas semanas. São 8 versículos tratando do embate teológico entre Jesus e um grupo de fariseus, os quais tentam criar uma situação embaraçosa, lançando mão de sua autoridade religiosa, reconhecida dentro da tradição judaica, para humilhar e constranger Jesus e os discípulos. Estes últimos, acusados de estar cometendo um ato contrário à lei, ao colherem espigas para comer, fazendo isso em um sábado, enquanto caminham por uma seara. Ao dialogar com aquele grupo de fariseus, Jesus apresenta a eles, naquele momento, a sua face cósmica, para além da face histórica e social, a única que aqueles fariseus vislumbravam. Um galileu, filho de Maria e José, este último carpinteiro, portanto pessoas pobres, e Jesus, sem formação específica, na escola de rabinato em Jerusalém. Entretanto, Jesus se apresenta a eles como Senhor do sábado, aquele que domina todos os trâmites de natureza espiritual ou religiosa, e dá uma grande aula de teologia aos fariseus na condição de mestre dos mestres. Utiliza-se de técnicas rabínicas como o halaká e o kal vachomer, essa técnica última que a gente vem analisando nos 3 últimos versículos que estudamos, apresentando situações em um raciocínio de leve e pesado para comparar situações, dando-lhes valor específico. E no desfecho que vemos hoje, Jesus afirma-se o Senhor do sábado. O sábado, como vimos, era um dia de contemplação, de dedicar-se às atividades de natureza espiritual. Utilizando uma expressão aqui já estudada, o sábado era, como para os judeus, como que um dízimo de tempo. Hoje, nós conhecemos o dízimo financeiro, onde consagra-se a 10ª parte do seu salário a um templo ou instituição. O dízimo de tempo, entretanto, é quando divide-se a semana em 7 partes e uma dessas partes dedica a Deus. Não é para templos, sacerdotes, práticas exteriores, e sim comunhão. A proposta do sábado judaico é conectar o pensamento a Deus, estabelecer uma sintonia com o Criador. Nós, em nossa condição espiritual, dedicamos pouquíssimo tempo a essa conexão. Quando a obra de nossa edificação espiritual estiver concluída, estaremos para sempre dedicados a Deus. Isso será para nós uma circunstância natural. Mas por enquanto nós dividimos o nosso tempo entre o bem-estar físico, ao qual dedicamos a maior parte dele, e outra parte em que nos dedicamos ao burilamento espiritual. Chegará o dia, entretanto, em que estaremos completamente burilados. Não precisaremos reencarnar e todos os dias serão sábado, no seu sentido profundo, no seu sentido de conexão, de sintonia. Nessa caminhada, nosso modelo e guia é Jesus, a planta apresentada pelo arquiteto do universo. Nós estamos ainda desfigurados, em processo de molde. Nesse sentido, entrando na análise das expressões de hoje, o que vem a ser a expressão Filho do Homem? Analisemos a expressão Ben Adam, que significa eu sou homem, o homem encarnado. Todos nós somos filhos de um homem e uma mulher encarnados, portanto, somos filhos de encarnados, estamos encarnados. Todo espírito encarnado na Terra é um filho de Adão, é o que quer dizer a expressão que dissemos acima. E o espírito puro? E Jesus? Jesus é aquele que decide se tornar um filho do homem, também ele decide, tornando-se o filho do homem, com letra maiúscula, conforme se vê das traduções dos evangelhos.
Dentre os encarnados, Jesus é o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo. Jesus sempre foi Jesus muito antes de seu nascimento. Sua vida é significativa, porque veio estar e viver conosco todas as nossas dores e dificuldades, e foi executado como qualquer bandido da época. Jesus é fruto de suas próprias escolhas e realizações sob a graça de Deus. Escolheu estar entre nós, escolheu vir até nós, viver como nós, a fim de nos dar um exemplo em sua humanidade. Nesse sentido, evolução pessoal tem a ver com vontade pessoal em harmonia com a vontade divina. Lembrando um verso de Fernando Pessoa, Deus sonha, o homem quer, a obra nasce. A questão é que nossa vontade não está em harmonia com a vontade de Deus, e isso dificulta que saiamos do lugar. A consciência do que Jesus representa para nós precisa estar clara, para que sigamos o caminho que devemos seguir. Quem é Jesus e quem sou eu? Essa pergunta precisa ser respondida para que a obra possa ter início com a referência certa. Ele não é a nossa planta, enviada pelo arquiteto do universo? Sem essa referência, nós não realizamos nada. No Evangelho de João, capítulo 12, versículos 34 e 36, temos: Então respondeu-lhe a turba: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. E como tu dizes ser necessário o Filho do Homem ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes Jesus: Por pouco tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos retenham. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Analisando o primeiro versículo, 34, não podemos ser literais para entender essa passagem. Caso contrário, não conseguimos compreender que o que permanece para sempre é a mensagem de Jesus, e não ele em carne e osso. Sair da camada externa e ir para a camada mais profunda, ir além para compreender o espírito da letra. Em um segundo momento, em uma pergunta de sentido mais profundo, a turba diz: Quem é esse filho de Adão? Quem é esse filho do homem? E a resposta de Jesus é: luz. Então, quem está sob a influência da luz sabe para onde ir. Portanto, quem anda sem Jesus está perdido. Jesus representa para nós lucidez. Atitudes que são lúcidas caracterizam aqueles que estão sob a influência da luz. A grande pergunta que devemos nos fazer: quando estou sob a influência da luz e quando estou lúcido? Passar em revista os nossos momentos no cotidiano e questionar em que momento estávamos influenciados pelo Cristo e em quais momentos do dia agimos como loucos. Esta é uma análise da questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos convida a essa análise ao final de cada dia, ao nos recolhermos para o descanso, olharmos as nossas atitudes e verificarmos sob esta hipótese: eu agi com lucidez? Eu agi sob o efeito da luz que Jesus já representa para mim? E aí, então, quem é Jesus na minha vida? Se é luz, eu devo andar como alguém que está sob a luz. Em todas as situações de nossa vida, buscar a referência em Jesus. Como ele faria? Como agiria? Desde as situações mais comezinhas até as mais complexas. Em um exemplo disso, no livro Paulo e Estevão, primeira parte, capítulo 8, está narrada a prisão de Estevão, seu julgamento e condenação. Após passar uns dias apanhando no cárcere, ou seja, aqui já é uma situação mais complicada, mais complexa, ele é levado à frente do Sinédrio e Emmanuel, no livro acima citado, qual seja Paulo e Estevão, descreve a situação de Estevão naquele momento. Estevão tinha agora o rosto enrubescido, envergonhado, seminu,
foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula, pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes da vida. A humilhação doía-lhe fundo, mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele, que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. Estevão pensou: quem sou eu? E quem era o Cristo? No dia em que todos os lances de minha vida eu houver me comportado como Jesus, a obra estará acabada. Será sábado, então poderemos descansar. Enquanto isso não ocorre, aperfeiçoamento sempre, retoques, análises profundas do nosso ser, do nosso íntimo, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Jesus foi o Filho do homem, viveu como humano para ser luz no nosso caminho, para que tivéssemos nessa experiência dele, na humanidade que ele viveu, um modelo, um paradigma de existência para a minha vida humana. Olha que interessante pensarmos em Jesus como um modelo de humanidade e não de santidade, para que não tenhamos uma falsa impressão, para que saibamos qual o trabalho devemos desenvolver em nós. Precisamos aprender a humanidade com Jesus, que era bom, que era justo, que era misericordioso e que obedecia à vontade do Pai. Em exemplos possíveis de serem seguidos, desde que exercitemos a nossa vontade. Mas, diante desse quadro, quando é que o Filho do Homem se torna o Senhor do sábado? Como já vimos, o sábado é o símbolo da aliança. Por que guardar esse período? Para reafirmar pelo pensamento, pela sintonia, pela fidelidade mental, uma aliança com Deus. Daí a etimologia da palavra religião, que vem de religare, religar, aliança com Deus. Se Jesus é o meu paradigma em todos os lances da vida, na hora extrema, deve ser também o meu paradigma na vida religiosa. Ele é a referência e por isso é o Senhor do sábado. Quando o assunto for religiosidade, ele é o padrão, o fiel da balança, a medida de todas as coisas. Jesus, nesse sentido, é o sacerdote dos sacerdotes. Voltando à passagem que estamos estudando há tantas semanas, Jesus, ao lidar com os fariseus nesse embate religioso, é para nós também um paradigma, um padrão. E em todas as outras ocasiões em que houveram embates religiosos e dos quais Jesus participou, quando argumentou, quando silenciou, jamais humilhou ou baixou o nível, o que nós ainda não sabemos fazer. Não temos maturidade para os embates, porque nos falta misericórdia. O orgulho e o egoísmo nos cegam como cegava aos fariseus. Então não podemos confundir o significado profundo do sábado, de ligação ou religação do pensamento a Deus, com o sábado litúrgico e instituído, onde estamos de corpo presente, mas de pensamento ausente. Jesus é o Senhor do sábado espiritual. Sobre o sábado litúrgico, Jesus não opina. Jesus chamou a atenção para a falta de caridade dos fariseus, que mesmo sabedores que os discípulos tinham fome, mesmo sabedores de que a lei permitia que colhessem para comer, criaram futricas infundadas com o intuito de constranger e humilhar de forma totalmente descaridosa. E ainda subestimaram a inteligência e o conhecimento de Jesus. Na Revista Espírita de 1861, no mês de agosto, há uma matéria intitulada
A Controvérsia, assinada por Jacques Bossuet, que era católico e que gerava muitas controvérsias ao defender suas ideias absolutistas em face dos que não concordavam com elas. Ao desencarnar, esse espírito dá uma comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e diz: enviando seus espíritos para vos ensinarem vossos verdadeiros deveres para com ele e para com os vossos irmãos, quer Deus, acima de tudo, que a caridade seja o móvel de todas as vossas ações e de vossos irmãos, que querem fazer renascer esses dias de luto e estão na senda do orgulho. Este tempo está longe de vós, e Deus seja bendito eternamente por ter permitido que os homens cessassem para sempre essas disputas religiosas que jamais produziram o menor bem e causaram tanto mal. Por que querer discutir os textos evangélicos que já comentastes de tantas maneiras? Estes diversos comentários foram feitos quando não possuís o Espiritismo para vos esclarecer, e é ele que vos diz: a moral evangélica é a melhor, segui-a. Mas se no fundo de vossa consciência uma voz vos clama, para mim há tal ou qual ponto obscuro, e não me posso permitir pensar diferentemente de meus outros irmãos? Elohim, meu irmão, ponde de lado o que vos perturba, amai a Deus e a caridade, e estareis no bom caminho. Para que serviu o fruto de minhas longas vigílias, quando eu vivia em vosso mundo? Para nada. Muitos não lançaram os olhos sobre os meus escritos, que não eram ditados pela caridade e que atraíram perseguições a meus irmãos. A controvérsia é sempre animada por um sentimento de intolerância, que pode degenerar até a ofensa, e a teimosia com que cada um sustenta suas pretensões torna mais distante a época em que a grande família humana, reconhecendo os erros passados, respeitará todas as crenças e não afiará o punhal que havia cortado esses laços fraternos. E para vos doar um exemplo do que vos digo, abri o Evangelho, e aí encontrareis estas palavras: eu sou a verdade e a vida, aquele que crê em mim viverá. Deixai, pois, que Deus prossiga em sua obra de reforma moral, obra que nos deve elevar para ele, todos no mesmo grau, e não sejais refratários aos ensinos dos Espíritos que ele vos envia. A verdade precisa estar florida, meus irmãos, com o amor, para que não machuque e não perturbe a ninguém. Colocar a caridade acima de qualquer convicção, pois discussões teológicas não geram bem nenhum, ao contrário, causam muito mal. A nós espíritas cabe perguntar: qual a nossa postura enquanto espírita em um culto ecumênico, por exemplo? O que Jesus faria ali, naquela situação? Jesus estaria representando o amor em sua face misericordiosa e amorosa, representando assim todas as religiões e trazendo a moral cristã, representada pelo amor e pela caridade. Se eu não tiver amor, eu nada serei. O terreno comum é o da moral evangélica, ser amor e não simplesmente falar de amor. Precisamos lembrar que toda controvérsia política também é fruto da intolerância. E se Jesus é o Rei dos Reis, nesse campo ele também deve ser meu modelo e guia. Onde a misericórdia? Que fazeis de diferente? Jesus se tornou filho do homem, veio ao mundo, viveu com os homens, em meio a todas as circunstâncias humanas, do embate político ao embate teológico, carências físicas, carências materiais, conflitos domésticos, para ser luz em nossa vida, para que em qualquer lance da vida nos espelhemos nele e nos comportemos como tal. Se Jesus é o Senhor dos sábados, é porque é o Pai de todas as religiões. Todo sopro de espiritualidade sobre o homem parte de seu hálito sagrado. Que possamos então assim refletir e trabalharmos em nós a fraternidade, pois a bandeira do amor é a única debaixo da qual todos os corações podem se reunir sem qualquer embate, falando apenas de amor, respeito e amizade. Fiquemos todos em paz e que Jesus nos abençoe.